Muscle potente? Ou popular ineficiente? Por incrível que pareça, este é um carro econômico. Essa é a história do Opala contada de uma maneira como você nunca viu antes. Eu sou Cleber Mendes e sejam bem-vindos ao Sobre Carros. Hoje eu vou contar a história do Chevrolet Opala sob uma nova perspectiva e garanto que você vai se surpreender. Aqui não tem enrolação, então já mete o dedão no like e inscreva-se no canal. Tudo começou em 1953, com o lançamento do Opel Olympia Record, basicamente o avô do Opala. Na época, a Opel pertencia à Chevrolet. O Olympia Record deu origem ao Opel Record C, lançado em 1966, esse sim sendo a base para o Opala. Baseado no Record C, ainda no ano de 1966, foi anunciado no Clube Atlético Paulistano o início do projeto 676, que traria às ruas brasileiras o primeiro carro de passeio da marca. A ocasião contou com a presença de autoridades e imprensa. O anúncio foi realizado pela Companhia Geral de Motores do Brasil. Era assim que se chamava a GM em nosso país, que até então, por aqui, era mais conhecida pela produção de caminhões e utilitários leves. Algo que ajudou no desenvolvimento do projeto foi a participação do GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, criado em 1956 pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, a fim de promover o desenvolvimento da indústria nacional de veículos. O desenvolvimento do Opala levou 2 anos, onde realizou exaustivos testes de durabilidade e resistência, e passou também por mudanças no design que deixaram as linhas do carro mais adequadas à preferência dos brasileiros. Sua produção teve início na fábrica de São Caetano do Sul, no ano de 1968, sendo também posteriormente produzido na unidade de São José dos Campos. No entanto, o processo de nacionalização do já consagrado Projeto Opel não foi exatamente simples. As mudanças e adequações realizadas no Opala se estendiam muito além do design, fazendo parte também do seu conjunto mecânico, pois a mecânica europeia não se mostrava adequada à realidade brasileira, sendo assim necessária a utilização de um conjunto norte-americano, que em parte vinha do famoso Chevrolet Impala. Isso pode até parecer uma simples mudança no projeto. No entanto, a realidade foi bem mais problemática. Que na prática significava haver a necessidade de a Chevrolet manter 2 linhas de montagem simultâneas, já que o padrão de medidas adotado pela carroceria de origem europeia se dava em unidade métrica, enquanto o conjunto mecânico seguia o sistema americano de polegadas. Isso perdurou até meados de 1979, quando foi adotado unicamente o sistema de medição métrico para o Opala. Seu lançamento ocorreu finalmente em 23 de novembro de 1968, na 6ª edição do Salão do Automóvel. Acompanhado por misses e sendo exibido em um palco giratório, o Opala roubava a atenção e atraía olhares de todos ali presentes, chamando a atenção principalmente da imprensa especializada, que já há algum tempo aguardava o lançamento do modelo. Muito se fala que, em teoria, o Opala foi lançado com o objetivo de competir com o luxuoso Ford Galaxy. Digo em teoria porque, convenhamos, seria o mesmo que comparar o Chevrolet Cruze com o Ford Fusion. São ótimos carros, porém categorias completamente diferentes. O Opala, mesmo não estando exatamente ao mesmo nível do Ford Galaxy, teve um enorme sucesso em vendas. Parte disso se devia às suas ótimas qualidades, como também ao fato de seus rivais relativamente próximos terem o Aero Willys e Chrysler Esplanada, projetos sofisticados, mas que já estavam claramente datados. Com isso, o Opala dominou o mercado dos sedãs médios por aproximadamente 1 ano, quando então surgiu seu primeiro concorrente direto, lançado no ano de 1969 pela Dodge, que havia decidido entrar com tudo nesse nicho, introduzindo o famoso Dodge Dart, seguido pelo Dodge Charger, lançado em 1971. Todo esse sucesso da Chevrolet e Dodge forçaram a Ford a trazer um novo modelo para o Brasil, o Ford Maverick. Sua reação, no entanto, foi um pouco tardia, chegando apenas no ano de 1973. Mesmo assim, se tornou um concorrente à altura.
Com tantas opções agora disponíveis nesse segmento tão disputado, a italiana Alfa Romeo também não quis ficar de fora, lançando por aqui o seu modelo Alfa Romeo 2300, no ano de 1974. Em seu ano de lançamento, o Opala era oferecido apenas na carroceria sedã e contava com duas opções de acabamento, de luxo e standard. De luxo seria a versão mais requintada, enquanto que a standard estaria posicionada como a opção mais básica do modelo. Ambas versões compartilhavam duas opções de motorização, o motor 2.5 de 4 cilindros em linha e o motor 3.8 de 6 cilindros em linha. As duas versões também compartilhavam a mesma transmissão manual de 3 marchas, com acionamento na coluna de direção, o que possibilitava a instalação de um banco inteiriço na dianteira do modelo. Em sua suspensão dianteira, estava presente o sistema independente de braços sobrepostos, o que fornecia um bom equilíbrio entre conforto e estabilidade. Já a suspensão traseira se tratava de um tradicional sistema com eixo rígido, que favorecia a robustez, ao mesmo tempo em que retransmitia a potência para as rodas traseiras. Devido à litragem de seus motores, as versões do Opala ficaram popularmente conhecidas como Opala 2500 e Opala 3800. Respectivamente, o motor 2.5 entregava tão somente 80 cavalos de potência com 18 kg de torque, enquanto a versão 3.8 chegava aos 125 cavalos de potência, entregando 26 kg de torque. Podem não parecer grandes números nos dias atuais, mas na época também não eram. Calma, gente, é brincadeira. Os opaleiros vão querer me matar depois do que eu vou falar. Mesmo assim, irei contar a vocês um segredo que poucos sabem. O real motivo por trás da baixa eficiência dos motores que equipavam o Opala e demais integrantes da linha Chevrolet. Se querem saber que grande segredo é esse, já vão deixando o like no vídeo. E aqui está o responsável por donos de Up e HB20 dando o sinal de luz na traseira de alguns Opalas. Seu nome é Stovebolt. Se trata de uma família de motores com 6 cilindros em linha, lançada em 1929. Isso mesmo, década de 20. Na época, era revolucionário e eficiente. Bem, foi há 84 anos. Na verdade, faz quase um século. Esse motor teve basicamente 3 gerações, sendo a segunda geração lançada em 1937, tendo essa uma evolução conhecida por Blue Flame, do qual é derivado o nosso motor Chevrolet Brasil. Logo em seguida, por volta de 1962, surge a terceira geração do Stovebolt, essa sim equipando o nosso queridíssimo Opala, sendo também convertida na versão de 4 cilindros em linha. Essa robusta família de motores só viu seu fim por aqui em 2001, na sua variação Turbo Thrift, que equipava algumas unidades da Chevrolet Silverado. Apesar do nome, a versão Turbo Thrift não possuía de fato uma turbina. Esse motor era na verdade um aperfeiçoamento do antigo Stovebolt, que oferecia melhor desempenho. O Turbo Thrift chegou a equipar também algumas versões do Opala e veraneio. Falando agora em desempenho, a primeira leva de Opalas equipados com motor de 4 cilindros e transmissão manual de 3 marchas acelerava de 0 a 100 em 20 segundos, com velocidade máxima de 140 km por hora, fazendo até 9 km por litro de consumo na estrada. Enquanto a versão equipada com um motor de 6 cilindros e transmissão manual também de 3 marchas fazia seu 0 a 100 em apenas 14 segundos, atingindo a velocidade máxima de 170 km por hora, tornando-se na época o carro de produção mais rápido do Brasil. Seu consumo era de até 8 km por litro também na estrada. Um fator importante que ajudava o Opala a ter um bom desempenho seria seu baixo peso, que ficava próximo aos 1.100 kg. Já no ano de 1971, a linha Opala ganhava algumas alterações e um novo membro que viria para competir na categoria dos esportivos nacionais. As principais alterações realizadas foram a substituição da nomenclatura Standard, que passou a ser chamada de Especial, o reposicionamento da versão de luxo, que agora passaria a ser intermediária, a adoção de uma nova versão chamada Gran Luxo, essa sim sendo a nova versão topo de linha, e também uma nova carroceria coupé, disponível apenas na versão Gran Luxo.
E por fim, a cereja do bolo, que se chamava Opala SS, ou Super Sport. Existem também teorias que sugerem outros significados para esta sigla. Mas o que realmente importava é que essa versão agora equipada com motor 4.1 litros fazia o Opala chegar aos 100 km por hora em 12,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 174 km por hora. Além disso, é claro, o Opala SS se diferenciava muito das demais versões, por fazer uso de um visual mais esportivo, sempre abusando de cores chamativas, bem como trazia itens e acessórios exclusivos. Em seu visual se destacavam as belas faixas duplas no capô, como também faixas presentes em suas laterais que traziam nelas a sigla SS. Trazia também rodas esportivas, volante de 3 raios, bancos dianteiros individuais, ponta-giros no painel e câmbio manual de 4 marchas, agora no assoalho, o que lhe conferia uma dirigibilidade mais esportiva. No ano seguinte, 1972, a versão SS ganhou direito à carroceria coupé. Essa carroceria seria responsável por equipar a maioria dos Opala SS fabricados, causando assim o fim da carroceria 4 portas, que deixou de ser produzida como SS em 1973. O Opala SS passou por inúmeras mudanças e aperfeiçoamentos ao longo do tempo, e por esse motivo merece um vídeo exclusivo falando cada detalhe dessa versão. Se quiserem um vídeo falando unicamente do Opala SS, deixem nos comentários abaixo. Mas por agora, vale ressaltar que, em outubro de 1973, pouco antes de ocorrer a famosa crise do petróleo, a Chevrolet abusou de sua criatividade para alcançar uma faixa de público que estava mais preocupada com os números de consumo, e lançou o Opala SS4, um modelo muito semelhante ao SS tradicional, porém que fazia uso de uma versão aprimorada do seu tradicional 4 cilindros, denominada 151S. O momento para esse lançamento não poderia ter sido melhor, pois coincidiu com a necessidade gerada pela crise ocorrida no ano de 1974. No entanto, seu maior problema de longe era seu baixo desempenho, tendo em vista o apelo esportivo da já conhecida versão SS. Equipado com esse motor, o SS4 mal chegava aos 160 km por hora, o que o enquadrava como esportivo de fachada. Apesar disso, o SS4 fez relativo sucesso, se mantendo em linha até o ano de 1980. Como forma de redenção, alguns anos mais tarde, precisamente em 1976, surgiu o que viria a ser, pela segunda vez, o carro de produção mais rápido do país. Mas não se tratava de um Opala qualquer, e sim de um Opala SS, agora equipado com o lendário motor 250S. O seu novo 6 cilindros em linha de 4.1 litros reformulado rendia agora incríveis 171 cavalos e 32,5 kg de torque. Com isso, acelerava agora de 0 a 100 em apenas 11,7 segundos e a sua velocidade máxima passou a ser de 190 km por hora. Números de respeito até nos dias atuais. E na época, tudo isso era ainda mais incrível, porque fazendo uso de um motor 6 em linha, o Opala desbancava seus principais rivais, que utilizavam motores V8 de maior litragem. Eram eles o Ford Maverick GT e o Dodge Charger RT. O Dodge Charger RT, contudo, ainda mantinha uma boa vantagem em aceleração, devido aos 215 cavalos e 43 kg de torque que rendiam seu V8 de 5.2 litros. Mesmo assim, perdia em velocidade final para um novo Opala SS. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre as versões do Opala e seu posicionamento. Em 1975, nascia a versão perua do Opala, chamada de Caravan. Essa bela perua recebeu as mesmas opções de motorização e acabamento que já estavam presentes na linha Opala, tendo recebido até mesmo a poderosa versão SS. Também, em 1975, surgia a nomenclatura Commodoro. Se tratava agora da nova versão de topo, ocupando o lugar da antiga versão Gran Luxo. A origem do nome Commodoro remete ao prestígio de ser uma das mais altas patentes presentes na Marinha. Com a chegada dos anos 80, ocorreram muitas mudanças na estética do Opala, que agora adotava linhas mais retas em seu desenho, bem como muitas alterações na lista de equipamentos.
Ainda em 1980, o Opala ganhou sua versão mais refinada, chamada de Diplomata, que vinha recheada de itens considerados de extremo luxo e conforto para a época em nosso país. O nome dessa versão remetia a um simbolismo de status e sucesso. Ela viria agora para ficar definitivamente como sendo a versão mais luxuosa do Opala. Devido a isso, o Commodoro foi reposicionado como opção intermediária, onde permaneceu até o final da linha Opala. Chegamos então a 1988, ano em que o Opala já completava seus 20 anos presente em nosso mercado. Nesse ano, ocorreram mais algumas mudanças na nomenclatura das versões, sendo as versões de entrada rebatizadas para L e SL, sendo a versão L destinada a pessoas jurídicas e departamentos de governo. A versão intermediária, antes chamada apenas de Commodoro, passou a se chamar Commodoro SLE, e a versão Diplomata agora passava a se chamar Diplomata SE. Então chegamos a 1990, o ano que ficou marcado pela abertura das importações. Esse período foi muito duro para o Opala, que agora, quando comparado aos novos modelos importados, já sentia o peso da idade. Sem mais cartas na manga para manter um projeto nascido na década de 60, a Chevrolet, no ano de 1992, decidiu por fim encerrar de vez a produção do Opala. Decisão essa que levou a muitos protestos realizados por fãs do modelo, que não aceitavam de forma alguma o fim da produção de um carro que se tornou um verdadeiro ícone nacional, devido à sua rica história, como também por sua importância em nossa indústria automobilística ao longo das décadas. Para celebrar a despedida do Opala em grande estilo, a Chevrolet lançou a série especial Collectors, voltada especialmente para os grandes fãs do modelo. O Opala Collectors se baseava na versão Diplomata SE, que vinha equipado com motor de 4.1 litros e transmissão automática ZF de 4 marchas, tendo forração interna na opção de couro ou veludo. Foram poucas as unidades produzidas dessa edição especial, que conta com 100 exemplares apenas. Entre seus principais destaques estavam suas belas cores. Haviam apenas 3 opções disponíveis: vermelho Cyprius, azul Milos e preto Memphis. Grafismos na cor dourada presentes em sua carroceria e também interior denunciavam essa versão tão exclusiva. Exclusivos também eram os itens que acompanhavam essa versão especial, sendo eles chave banhada a ouro, carteira, caneta, chaveiro, uma carta em agradecimento pela aquisição do modelo de despedida e uma fita VHS contando a história do Opala. Finalmente, no dia 16 de abril de 1992, na fábrica de São Caetano do Sul, saiu da linha de montagem o último Opala produzido. Nesse dia, houve grande comoção por parte dos fãs, como também dos funcionários, que deixaram bilhetes espalhados por toda a carroceria do último modelo. Ainda assim, o encerramento do Opala se envolveu em uma grande polêmica anos mais tarde. O motivo? O Opala, que se dizia ser oficialmente o último produzido, tinha seu final de chassi na numeração 107.904. Era um Diplomata SE na cor preto Memphis, pertencente a José Carlos Pinheiro Neto, enquanto que o último Opala de fato a sair da linha de produção tinha a numeração de chassi 108055, sendo esse um Collectors na cor vermelho Cyprius. Isso foi descoberto, é claro, por ninguém mais, ninguém menos que Alexandre Badolato, mais conhecido por Ag Badolato, fã da marca e também um grande colecionador de clássicos, que hoje possui não só o último Opala, como também a última Caravan produzida. Detalhe que as últimas 6 unidades da Caravan foram feitas na configuração ambulância, sendo a Caravan o último modelo da linha Opala a deixar a fábrica em São Caetano do Sul, em 16 de abril de 1992. Ao longo de seus 24 anos de produção, o Opala teve 984 mil unidades produzidas. Por muito pouco, não atingiu a marca de 1 milhão de veículos produzidos tão divulgado na época pela Chevrolet. Durante seu período áureo, o Opala esteve presente na vida de milhares de brasileiros. Fosse gerando empregos, tornando as ruas mais seguras, salvando vidas, sendo um bom meio de transporte, ou mesmo como objeto de desejo por aqueles que o apreciavam. Sem dúvidas, o Opala pode ser considerado não apenas como um dos maiores sucessos da Chevrolet no Brasil,
como também um dos carros mais importantes já produzidos na história do nosso país. Prova disso é o fato de ter sido exibido em diversos filmes e novelas ao longo do tempo, também tendo sido alvo de algumas das propagandas mais geniais aqui já realizadas. Mas antes de responder a pergunta lá do início do vídeo que trouxe vocês até aqui, eu quero deixar mais algumas curiosidades importantes sobre o Opala. O nome Opala pode ter origem na pedra preciosa de mesmo nome ou ser a junção de Opel e Impala. São essas as teorias mais aceitas. Foi eleito carro do ano 2 vezes pela revista Auto Sport. A primeira vez em 1972 em sua versão coupé e a segunda em 1976 na carroceria perua. Foram cogitadas 2 novas opções de carrocerias, uma versão caminhonete e uma hatchback. Nenhuma delas passou da fase inicial, logo sendo deixadas de lado. O Opala era um dos poucos modelos no Brasil a oferecer uma opção com transmissão automática já em 1974, sendo considerado na época um carro sofisticado e à frente de seu tempo. Sua história também foi marcada por um trágico acidente envolvendo o presidente da República, Juscelino Kubitschek, que estava a bordo de um Opala na rodovia Presidente Dutra quando no dia 22 de agosto de 1976 se chocou contra um ônibus e, perdendo o controle logo em seguida, colidiu contra uma carreta. Não resistindo aos ferimentos, seu motorista Geraldo Ribeiro, assim como Juscelino Kubitschek, vieram a óbito momentos após a colisão. Reparem que muitos detalhes, como itens e mudanças realizadas na linha Opala, ficaram de fora. Isso se deve ao fato de o Opala ter uma história muito rica e cheia de detalhes, merecendo assim um outro vídeo contando cada momento de sua evolução. Se quiserem um vídeo contando os detalhes de sua evolução aqui não mencionados, deixem nos comentários abaixo. Agora respondendo à pergunta, muscle potente ou popular ineficiente? A resposta é complexa. Vamos analisar os fatos. Muscle. O Opala pode sim ser considerado como o nosso muscle brasileiro, tendo em vista o nosso contexto. Mesmo que não pertença de fato à categoria oficialmente. Potente? Se considerarmos a versão com motor 250S, sem dúvidas, ele é. Popular? Era consideravelmente popular entre as famílias de classe média alta da época. Então, sim. Ineficiente? Talvez a versão de luxo equipada com motorização de 4 cilindros e transmissão automática de 3 velocidades seja um pouco, digamos, letárgica? E para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado por me acompanhar até aqui. E se caso tenha gostado, considere se inscrever no canal. Não custa nada e vai me ajudar a sempre estar gravando mais vídeos como esse. Deixe também o seu like no vídeo para que o YouTube o recomende para mais pessoas. Se tiver sugestões ou quiser ver a história de algum outro modelo contada por mim no canal, deixe nos comentários aqui abaixo.